Voltamos com a entrevista do dia. E meu entrevistado é o escritor Eduardo Bueno. Ele é o escritor, o historiador que mais vende livros de história no Brasil. Então é um prazer, uma honra tê-lo no programa, Peninha. Ô, Miron, tudo bem? Eu estava já nervoso. Tu tem esse programa de sucesso há anos. Eu há anos esperando a chance para falar mal de Gramado ao vivo para ti e tu não me convida. Finalmente chegou a oportunidade, Miron. Boa noite para ti e para os teus ouvintes. Mas só uma correção. Infelizmente perdi o posto de que mais vende, o Laurentino Gomes, que me copia. Não, mas se inspirou, não me copia, retira uma piada, vou fazer várias. O Laurentino, inspirado em mim, fez aqueles livros 1808, 1822, e agora livro sobre a escravidão, e me bateu, vende mais que eu. Mas eu vendi bastante, já deu para comprar até vários terrenos em Gramado, ou seja, sou um jovem milionário. Me diga uma coisa, você já morou em Gramado? Em que época foi e onde você morou? Então, eu morei aí de 1985 a 1989. Tu vê, foram 4 longos anos, né? Eu, desde 82, tinha uma terra lá na Linha Nova, onde moravam importantes amigos meus, o Galina, Luiz Paulo Galina, né, que foi proprietário do restaurante Gato Pardo, o José Mauro e a Carminha, que eram do Fio de Linha, que fazem esse incrível festival de patchwork, mesmo com a pandemia, eles têm feito online, né, e a Ana Adams, que viria a ser minha mulher. Eles moravam lá na Linha Nova, né? Eu adquiri um terreno lá, quase uma comunidade nossa, assim. Ainda tenho essa terra, alguns de nós ainda têm. A minha filha Belém, inclusive, mora lá. É um lugar, tu sabes, né, onde Gramado surgiu, onde Gramado nasceu. E daí, depois de uns tempos morando lá, a gente se mudou para o Lago Negro. E eu morei de 84 a 86, por aí, não, de 85 a 87 no Lago Negro, na Linha Nova, e de 87 a 89 no Lago Negro. É um período muito importante da minha vida, sou muito grato a Gramado, conheço muito Gramado, amo profundamente Gramado, e às vezes sou mal compreendido porque eu faço críticas a esse modelo atual de Gramado, que eu acho que tem que ser repensado, que acho que temos todos nós que pensarmos juntos. Gramado não pode ser vítima do seu sucesso. Gramado é um case de sucesso mundial, não é um case de sucesso só no Brasil. O projeto que Gramado criou, a invenção de Gramado, é um projeto extraordinariamente bem sucedido, que não pode resultar na destruição da própria Gramado, né? E eu sempre achei que eu tinha condições de colaborar, embora eu não seja um empreendedor, ao contrário, eu sou um desastre como empreendedor, mas eu sou um pensador, né? Eu reflito, eu escrevo, eu conheço história, eu penso, e eu sempre achei que eu posso dar uma contribuição aí para Gramado, mesmo sendo num viés um pouco diferente do empreendedorismo, nesse sentido assim. Mas eu tenho certeza, Miron, que tu concorda comigo, porque eu acompanho o teu trabalho, o teu newsletter, e vejo quanto tu também te angustia com essa explosão de sucesso que está sendo meio estranha aí em Gramado, Miron. Eduardo Bueno, eu te pergunto o seguinte, eu sempre defendo que tenhamos, assim, valorizamos a nossa história e que colocamos a nossa história, que é bonita, você conhece bem, no produto turístico, mas como colocar a história de Gramado no produto turístico para o turista consumir? Cara, é o seguinte, Gramado já teve na vanguarda de projetos turísticos que não haviam, que não tinham ainda sido experimentados no Brasil. Como eu falei, é extraordinário o case de sucesso de Gramado. Então, o Brasil ainda não tem turismo histórico, que é uma coisa constrangedora, porque imagina tu trazer os holandeses para Pernambuco, onde a Holanda ocupou, tu trazer os franceses para o Maranhão, onde houve uma ocupação francesa, ou mesmo para o Rio de Janeiro, tu trazer turistas para Salvador, a primeira capital do Brasil. Um pouco ainda há turismo nas cidades históricas de Minas Gerais, que também são tão extraordinárias que se não tivessem, né? Então, Gramado poderia, na minha opinião, entrar na vanguarda
do turismo histórico, tá? Contando a história das tropas e tropeiros, fazendo uma imersão, tendo projetos de viagem a cavalo que seguissem a rota das tropas e tropeiros de Gramado para Canela, porque essa própria rivalidade de Gramado e Canela, né, tem um lado que eu acho maravilhoso, porque tu deve saber, né, Miron, eu sou gremista fanático e eu tô sempre pegando no pé lá do co-irmão, porque eu acho que a grandeza do Grêmio e do outro time aquele estão ligadas a essa rivalidade. Então, eu acho legal que tenha rivalidade entre Gramado e Canela, por exemplo, mas é uma rivalidade que tem que ficar na superfície, tem que ser quase um fingimento. Tipo assim, Beatles e Rolling Stones, né, que eram rivais, e na verdade estavam unidos. Gramado e Canela estão unidos, unidos pela Rota dos Tropeiros, unidos pela região das Hortênsias, unidos por um projeto de turismo totalmente bem sucedido. Mas aonde que estão as raízes? Onde está a história por trás disso? Não só as dos tropeiros, da imigração italiana, do trem, da imigração alemã, sabe? A gastronomia é história, sabe? Já houve uma tentativa disso com aquele belíssimo projeto de caminhos rurais, que envolve até a minha querida Linha Nova, o engenho do Cavicchione, né, a linha bonita, tal. Mas por algum motivo, para mim meio estranho, ele ainda não tomou as dimensões que poderia. Mas eu acho que com o fato de Gramado estar tão lotado, está tão exacerbado, está tão difícil de circular ali, as pessoas vão descobrir que a região como um todo é maravilhosa e propicia grandes vistas, locais, entretenimento aliado a uma espécie de aventura, né? Porque eu sou muito favorável ao turismo de aventura, eu acho que aquela Broker, que outras empresas aí que fazem isso fazem muito bem e é muito bom, é uma região que se propicia ao turismo ecológico de aventura e, junto com isso, história. Sem história, Miron, nós não somos nada, nós não somos ninguém. E Gramado tem perdido muito, muito as suas raízes históricas. Graças a Deus, a bons historiadores aí, o Romeu, o Vanderlei, que nem é daí, mas que lançou aqui há pouco um almanaque sobre a história de Gramado, muito bom, Gramado dos primórdios ao início do trem, né? Canela tem ali aquela estação do trem ali com o trem, né? O João Correia, sobre o qual eu escrevi um livro, ajudei a escrever um livro. Cara, a história é a base de tudo. E a história vende. A vendagem dos meus livros, o sucesso do meu canal no YouTube, que chegou essa semana a 1 milhão de inscritos, tem 400 membros pagantes, o sucesso do Laurentino Gomes, que eu acabo de citar, tudo isso mostra que história vende. As pessoas querem conhecer a história, as pessoas têm paixão pela história. E todo mundo que ama Gramado vai amar muito mais se souber a história de Gramado, que as pessoas não sabem e não é vendida, não é oferecida para eles. Se você fosse indicar para um turista que nunca veio a Gramado algum roteiro autêntico, histórico, o que você indicaria? Olha só, eu acho, primeiro, que o cara ia chegar ali, né? Ele já ia ter uma certa dificuldade de entrar. Cara, eu quero dizer de novo, sabe? Eu tenho sido mal compreendido, porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, pá, esse Peninha morou em Gramado, agora fala mal de Gramado. O que é o suposto meu falar mal de Gramado é um falar mal em defesa de Gramado. Quem não quer ver e não quer ouvir é que está errado. Eu tô certo. Tu chega em Gramado, daí já, a entrada já é meio estranha, né? Se bem que, olha só, o cara nunca veio em Gramado, tá? Gramado, dentre as suas iniciativas incríveis, tem esse zoológico de Gramado, é muito legal, porque é um zoológico diferenciado, tu sabe que os zoológicos estão sob ataque dos politicamente corretos no mundo inteiro, com razão, porque são prisões de animais, e ali não, são animais resgatados, tal. Junto tem o Museu do Gaúcho, o Gaúcho fica com essa conversa assim, o Gaúcho tem muito orgulho de si, o Rio Grande do Sul tem um orgulho das suas raízes, da boca para fora, né? Da boca para fora, porque onde é que estão os museus do Gaúcho? Onde é que está a história, o resgate verdadeiro da história do Gaúcho? Fica lá nessas competições, essas brigas, nesses CTGs, nesse tipo de coisa, né? Tudo bem, CTG é importante, muito, mas sabe assim, tem todo esse conflito entre tradicionalismo e tal, papapá. Aqui tem um museu,
do Gaúcho. Não sei como é que anda. Andava bem, depois uma época fechou. Então, já acho que o cara já chegava por ali. Depois, quando o cara vai no Lago Negro, ele tem que saber que o Lago Negro é artificial, que o Lago Negro é uma paisagem construída, porque embora a paisagem natural da serra seja maravilhosa, o cara tem que saber que também muito daí foi construído. A hortênsia é uma planta de origem chinesa, que chegou ao Brasil lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e foi o Oswaldo Cruz, um nome chave na história do Brasil, porque está ligado à vacina, vacina sim, nesse país que ainda tem gente que reluta a vacina, que tem que ser assim, pelo amor de Deus, né, cara, escorraçada quem é contra a vacina. O Oswaldo Cruz, que introduziu a hortênsia em Petrópolis. E aí, de Petrópolis, ela chegou em Gramado e Canela, né? Então, cara, sabe assim, tem uma plaquinha, uma coisa, o cara já sabe isso. E aí tem aquela casa logo ali na Borges, né, que está sendo agora, eu passei ali há pouco, estão restaurando uma casa de madeira com essa arquitetura incrível. E aí, cara, eu não quero encher de gente a linha nova, não, sabe, cara? Que eu não sou daqueles assim que... Mas, para esse turista, eu levaria... Ele chegou lá no zoológico, no museu do Gaúcho, no Lago Negro, foi informado sobre as hortênsias, viu esse casarão de madeira ali, que vergonhosamente esqueci o nome, e eu levaria ele no Hotel das Hortênsias e contaria um pouco da história de como é que começou a hotelaria nessa região, no Parque Quinor, falaria quem foi o Quinor, mostraria o Vale do Quilombo, falaria que Quilombo quer dizer lugar de escravos negros fugidos, né? Aquela vista maravilhosa, tal. E aí, infelizmente, não, daí eu ia dizer, ia para a linha nova, mas não, vai só até a linha bonita, vai só até a linha bonita e vê ali o engenho do Cavicchione, aquela coisa toda, né? E fica tendo uma panorâmica desses 4 povos que construíram Gramado. O índio, porque ali as origens do gaúcho são muito indígenas, e isso está contemplado no Museu do Gaúcho, o próprio gaúcho, o Huasca, né, o tropeiro, os alemães e italianos e os negros. Entendeu? Porque essa região, como o Brasil inteiro, foi construído por essa miscelânea, por esse amálgama de povos e etnias. Né? E o cara, em geral, o turista que vai para Gramado não sabe nada disso, não vivencia isso, não mergulha nessa história. Tudo bem, o cara só vai para comer, tudo bem que coma, é bom comer, a gastronomia é maravilhosa, a própria gastronomia tem história. Então, eu faria, utopicamente, esse circuito aí. Tu faria comigo esse circuito, Mirão? Faria com o maior prazer. Só lembrando ao nosso telespectador que aquela casa histórica do Major Nicolete, e que agora vai ser recuperada, né? Que em agradecimento a ele, você que é da história, a população de Gramado na década de 30 e poucos, 40, deu de presente para ele um automóvel, um Ford, aquele modelo que tem ali no Palácio Piratini. Só que o Major Nicolete não sabia dirigir, né? Então sempre tinha uma pessoa para dirigir a ele. Outra história do Major Nicolete, ele foi até Canela falar com o Coronel João Corrêa porque queria passar Gramado de vila para distrito, né? E o João Corrêa olhou para ele assim e disse: o que você quer fazer, transformar Gramado em distrito, aquela terra de bandidos? Talvez aí nasceu a rivalidade com Canela, viu? Então, tu vê, eu não sabia dessa história, assim. Agora, vergonhoso eu ter esquecido que era do Major Nicolete, peço desculpas aí, mas também, olha, se tu soubesse tudo que eu já fiz hoje, tudo que eu trabalhei hoje, tu ia me desculpar. Claro, é a casa do Major Nicolete, tem a praça ali, Major Nicolete, ele é chave na história, e tu vê, né, nesse momento em que a gente vive essa situação aí, um presidente, do meu modo de ver, desqualificado e ligado ao Exército, e com o Exército brasileiro nessa tensão que viveu aí agora, pune ou não pune, tinham que ter punido, né, o Pazuello. Tu vê, Coronel João Corrêa e Major Nicolete. Tu vê como o Brasil deve aos militares, como é importante
as Forças Armadas no Brasil. Só que elas fazem parte de uma sociedade civil. Elas não podem querer se impor do jeito que está aí, desse jeito ruim aí, porque a gente já teve, você sabe, né? Eu fui um dos que ajudei a escrever o livro da Mariana Bertolucci sobre o Walter Bertolucci, uma pessoa importantíssima em Gramado, que daí escrevemos sobre os anos de chumbo em Gramado, né? Já teve prisões e repressão em Gramado de uma forma injusta. O próprio Walter foi vítima disso, né? Um cara chave na história de Gramado, né? Então tu vê, Major Nicolete, Coronel João Correia, embora o coronel venha dessa coisa do coronelismo, né? Ele não era exatamente um coronel, né? Mas tem a ver com esse viés aí militar, no melhor sentido, de construção do país. E, cara, eu não sabia dessa história aí, mas eu acho que tá bem explicado aí as raízes, né? Porque tu sabe, né, Mirão, não querendo levar o assunto para o futebol, mas chegaram uns caras aqui em Porto Alegre que queriam ser sócios do Grêmio, e o Grêmio disse para eles, cara, vocês não vão ser sócios. Aí, fundamentados no rancor e no recalque, eles criaram aquele outro time lá, que não é o Grêmio. Tá bem. Eduardo Bueno, prazer em falar contigo. É sempre um prazer, você tem realmente a história na memória e que continue assim. É isso aí, Mirão. Obrigado também. Eu acompanho o teu trabalho, acho que é um trabalho importante. Acho que, como o teu blog tem um lado institucional, quase, digamos assim, como tu tem um vínculo com digamos, o comércio e empreendedorismo de Gramado, né? Ele é um blog generoso, né? Ele é um blog que agrega e que traz os caras. Mas mesmo assim, eu queria te dizer que, apesar desse viés, o teu blog, do teu trabalho, eu várias vezes vi o teu viés crítico, as tuas observações. Fiquei muito feliz de ver quando tu falava, um monte de gente sem máscara na rua fechada, sem máscara no Lago Negro, sabe? Cara, fiquei muito feliz de ver que um cara cuja voz é escutada aí em Gramado faz essas observações, porque, cara, a gente não pode estar separado na questão da pandemia, né? Um país rachado e na pandemia é vergonhoso demais. Eu espero que sucesso aí para ti, sucesso para Gramado, mas o sucesso de Gramado não é isso que eu falei, cara. Gramado não pode ser vítima do seu sucesso e ainda arrastar Canela junto com isso, porque Canela também está vivendo essa mesma situação de Gramado. Eu amo essa região, eu amo essa história, é um lugar muito importante da minha vida. E se você ouvir alguém dizer esse Peninha, esse Eduardo Bueno fala mal de Gramado, é uma falácia. Quando eu faço ponderações, aspas, acusações a Gramado e a Canela, são a favor do que essas duas cidades maravilhosas têm de melhor. Muito obrigado. Eduardo Bueno, escritor, mais conhecido também como Peninha, grande figura da literatura brasileira e que morou aqui em Gramado e que tem raízes também com Canela. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã às 7 da noite. Boa noite.